vamos lá, né? Vamos O Corinthians bora. que sai ali no 0x0 tem uma baixa, né? O Alan, que é problemas pra volta, porque não tem quem tem à disposição pro próximo jogo. Fala é aquele do mão na sacola? Tem o Charles, tem o Carrídio. Tem o André Ramalho Nós numa temos dessa. elenco, mano. Carrinho precisa ver se vai ter festinha. Elenco. Isso é elenco? Olha o elenco. Que elenco é esse? Ou Mas fala podemos aí. torcer por uma recuperação do André a la Wolverine. Esquece. Vai, Ele mas- não é o Yuri Alberto. Fala aí, quem quer começar a falar Wolverine. do jogo? Fala aí, aquele jogo sonolento. Não, isso não. Fizemos o básico pra poder empatar. Quer começar? Fala aí, De Paulo. Não, é assim. Olha, o jogo foi tão sonolento que o mano tá quase dormindo hoje. Não, eu já acordei cedo, mano. É. Acordei cedo, o moleque tava atacado, velho. É. Toninho. Ah, esse moleque deve tomar uns Essa idade é da energéticos hora, de mano. noite, velho. Essa idade é da hora. Olha, Quem é o tio do moleque, né, é, velho? o titio vem fazendo muitas visitas. Pior que meu irmão deu um DJ pra ele que é alto pra cacete. Quando ele vê o DJ, ele fica assim, ó. Ai, Querendo ligar o DJ, tá ligado? Moleque do cacete. O Rosário Central, ele é muito mais violento, intenso do que qualquer outra coisa. Porque, tecnicamente falando, o único destaque desse time é o Di Maria. Quem? O Di Maria. O Di Maria Não com vi em 38 campo anos. ontem. Ele Joga foi onde? engolido pelo Bidu. Foi arregaçado. 38 anos de idade, o Di Maria. Olha, dá gosto de ver o cara jogar ainda. É que o Matheus Bidu, inclusive tem nível de seleção brasileira, neutralizou. Mas assim, o Di Maria sabe jogar bola. Dá pra ver que sabe, Seleção dá pra ver que sabe brasileira, jogar tá bola. louco, Agora, o Corinthians resistiu, né, mano? Aquela pressão inicial do Rosário, a torcida lá faz muito barulho, incomoda bastante. Depois a gente vai até relatar o ato de racismo, né? Contra o Hugo Souza, que é um absurdo, né? Mas, enfim. O Corinthians segurou a pressão, né, mano, no começo, só que o Corinthians, cara, só teve uma chance, assim, com o Caio César, sabe? Depois aquela bola na trave, também na dividida, no travessão do Alan, quase sobrou o Pedro Raul. Foi o Bidu Cori- cabeçou, não foi o Bidu Foi cabeçou? o Bidu, tem razão. O Corinthians, mano, eu achei sem armação de jogadas. O Garron, lamentavelmente, não jogou bem. O Breno Bidon tá jogando mais recuado. A gente só tem a única válvula de escape que o Corinthians tinha ontem era o Caio César, né? Porque o Pedro Raul, ele fica mais paradão naquela, a bola não chega pra ele, não tem o que fazer. Enfim, o Corinthians praticamente não atacou, não assustou o Rosário Central. E o Rosário veio na empolgação, cara. Eles queriam porque queriam fazer o resultado lá, o Corinthians resistiu bem. Eu destaco aí o Ranieri no meio de campo, mais uma vez, cara, ele briga por todas as bolas. Até o Mano postou que o Mateuzinho tava querendo entregar a paçoca, mas o Mateuzinho, vou te falar, mano, o cara nesses jogos aí, ele cresce, mano, ele não pipoca pra esses caras. Ele dá aquela chegada, ele deixa aquele braço, sabe, enfim. Mas eu acho que de vez em quando, De Paulo, o Mateuzinho, ele peca pelo excesso, mano. Ele é meio burro, tá Ele ligado? tomou amarelo Tipo, no primeiro tempo, né? E ele teve um lance que ele alegou sofrer uma falta no primeiro tempo ali que não foi marcado, que depois, logo na sequência, ele vai querer dar uma bica com raiva, ele fura a Ele bola. é assim. Sabe? Tipo, ele começa a se perder no psicológico. É. Eu acho que da defesa ali era o cara que tava tomando até um certo baile, mano. Até inclusive aquele. O Campas, Campas. que jogou aqui também. No Grêmio. jogador, hein? Jogou no Grêmio. Acabou meio que nos duelos individuais. Eu acho que ele foi bem contra o Mateuzinho. O Mateuzinho tava meio nervoso. Mas eu concordo com você com relação à criação, De Paula. Mas eu acho que a partida em Porto Alegre contra o Inter serviu de lição pro Corinthians. O Corinthians ontem, o primeiro tempo pra mim foi irretocável. O time do Corinthians ele conseguiu anular completamente o Sim. Rosário. Ele controlou o jogo e pôs o Rosário muitas vezes até na roda. No toque de bola que ele tinha, ele não rifava a bola, ele tocava a bola, o Rosário não conseguia tomar. No segundo tempo, o Rosário veio pra cima e o Corinthians ele começou a rifar a bola, dando campo pro Rosário. E teve sim momentos ali que o Corinthians ele tomou até um certo sufoco. Mas até em termos de criação, De Paula, o próprio Rosário não levou tanto perigo. As chances que o Hugo foi Souza no acabou abafa, né? fazendo defesas, foi um chute no primeiro tempo de fora da área, um chute defensável. E no segundo tempo ele fez mais uma e teve aquela cabeçada. O cara cabeceou ali que passou perto, mas o Hugo Souza tava na bola também. Era muito chuveirinho do Rosário na área do Corinthians. Porque não tinha recurso. O Corinthians por dentro tava muito bem. Você citou o Ranieri, que eu acho que foi bem também, mas pra mim a partida do Gustavo Henrique, o cara foi um monstro. O Gustavo Henrique é sempre. Né? O cara foi um monstro. O próprio Alan, De Paulo, eu vi que muitos corintianos criticaram, mas a partida do Alan, até a expulsão, pra mim, foi muito boa. Eu acho que o Alan, nessas partidas que ele tem entrado, e é um cara que eu não gosto, tá? Já critiquei muito o Alan, acho um jogador limitado, mas o Alan ele foi bem em todas as partidas que ele teve chance. Vai contra o Remo, que foi a volta do Corinthians aí depois da pausa da Copa. Contra o Atlético Paranaense, ele foi muito bem também naquele jogo. Ontem, pra mim, jogando fora de casa, o primeiro cartão que ele tomou no final do primeiro tempo, pra mim, não era pra cartão. O segundo cartão amarelo era pra vermelho ali, porque ele já tinha um cartão amarelo. Infelizmente, aí depois, na hora que o Alan é expulso,
o Corinthians acaba tomando a maior pressão. Mas aí, De Paulo, eu vi muitos corintianos falando assim: ah, mano, o Fernando Diniz demorou pra mexer. Não é que o Fernando Diniz demorou pra mexer, é porque ele não confia em quem tá no banco. Cara, o Carrídio, mas me dá nojo ver esse cara jogar. É um cara que sabe, mas não gosta, mano. É o que o Pascoal gosta de falar. Ele falou, é uma pena, esse cara sabe jogar bola, uma pena que ele não gosta. Porque o Carrídio, cara, é um jogador desleixado, ele entra sempre, o jogo a 220 por hora, ele entra a 40, aqueles toquinhos de lado, parecendo que tá jogando casado e solteiro, até de certa forma displicente. É absurdo, velho. O André Ramalho até entrou ali também, não dá pra confiar, porque o André Ramalho é aquele negócio. Você quer alugar uma casa na praia, chamar o André Ramalho, tá o final de semana, previsão é de sol. Na hora que ele chega, chove. Tudo acontece quando ele tá em campo. Ele acabou tirando umas bolas ali. Não, ele foi bem ontem, mas é um cara muito zicado, mano. É um para-raio de zica. Não é o cara ideal, né? E pra mim o Caio César, que também, o cara foi um monstro, mano. Me lembrou o Tevez, o De Paula, na atitude dele. Ele apanhou, hein? Apanhou, hein? Não, o que eu tô dizendo. Não, mas ele me lembrou o Tevez. É que vocês gostam de julgar. É que vocês não terminam, vocês não deixam terminar a frase. Exato. O Caio César, ele tomou um monte de porrada ontem, ele caía e levantava. Ele não ia brigar, ele não ficava rolando pra um lado e pro outro, ele tomava uma pancada, velho. O Tevez era assim. O Tevez tomava uma pá de butinada aqui no futebol brasileiro, Pedrinho. Ele não levantava pra encarar ninguém, velho. Ele levantava como se nada tivesse acontecido e ia continuar jogando. O jogo, isso é verdade. O Caio César ontem, pra mim, ele teve essa postura, e jogador brasileiro, ele precisa ter essa postura. Porque quando ele quer catimbar e quer ir pra cima, pra brigar, ou então quando ele fica rolando que nem um imbecil no chão, ele acaba meio que desandando dentro da partida. Ele não tem psicológico pra isso. E o Caio César, pra mim, ontem, na forma como ele jogou, foi um exemplo. Então, De Paulo, o resultado pra mim foi impecável. Pra mim foi ótimo. Sabe, poderia ser excelente se tivesse vencido, mas, cara, dentro do não vencer, ontem um empate, ainda mais da forma segura que o Corinthians jogou, pra mim foi realmente muito bem. Estamos vivos. E o Corinthians, não é que tá vivo, ele encaminha uma classificação, De Paulo, pra próxima semana, que eu acho que tá muito... Tá muito plausível em casa na Neoquímica Arena. Eu gosto disso, eu gosto dessa soberba. Não é soberba, é uma realidade. E o Juizão tentou, né? Agora então, mas antes do Juizão... O VAR. O Christian Ferreira. Ele tentou Christian Ferreira, uruguaio, a gente vai falar sobre... Eu só quero fazer um contraponto no Mano, no seguinte sentido. Eu concordo que o Fernando Diniz, ele não tem elementos no banco de reservas aptos a fazer alguma coisa grandiosa na hora da substituição. Não tem. Realmente ele olha pro banco, ele fica triste. Então, o senhor tem que concordar comigo, ele fica triste. Tá vendo? Ele olha no banco. Mas só que assim, de cara que eu falei que não tinha banco. Só que assim, mano, o que eu acho é assim, ainda que você não tenha qualidade técnica no banco, eu acho que você não pode deixar o cara jogar pendurado, um volante no segundo tempo, que nem o Alan tava pendurado, porque só dava Rosário Central. Mesmo que o reserva não tenha qualidade, etc e tal, pelo menos você tira o cara pendurado e coloca o cara sem cartão. Mas aí o imediato era o Carrilho. Então, mas eu acho que até o De Charles Paula podia ter entrado, de repente, não sei. Mas assim, pra mim, ele tinha que ter mexido, cara. Ele não pode. Ele ficou arrastando. O técnico, o adversário, o Almiron, ele mexeu no meio de campo inteiro que tava amarelado, tirou, trocou, sabe? Deu sangue novo, oxigenou. Eu acho que o Diniz demorou pra pegar. E ele disse da coletiva, ele falou, o time tava encaixado, eu não quis mexer. Então, ele mas falou, foi isso. Hoje no tempo de jogo, o Diniz falou isso também, que você, a Lelê, pediram no jogo, sim, né, pra ele falou trocar. Que tava encaixado. Mas o André Ranieri, ele defendeu a tese ali, que o Diniz, ele sabia disso, só que ele não quis mexer. Porque aconteceu isso contra o Inter, não foi? Contra o Não, mas ele tirou um volante e colocou um atacante. E aí mexeu o time, tava ele tirou o André ali. Luiz e colocou o Linga, é diferente. Não, mas é que na questão do Inter, o De Paula, é que ele sentiu um desgaste físico do time e ele falou, eu não posso manter, porque eu tô precisando de mais um gol. É diferente da Argentina. Na Argentina, ele falou, eu vou manter encaixado aqui, um time que eu acho que tá produzindo mais, e ele olha pra trás lá, aquele monte de carniça lá, ele fala, não vou colocar ninguém daqui. Falou, vou manter e vou arriscar. E eu acho que nesse ponto ele fez certo. Por mais que o Alan tenha sido expulso e possa até, talvez aí nesses 10 últimos minutos de jogo, fora os acréscimos, poderia o Corinthians ter se comprometido e talvez perdido o jogo e comprometido a estratégia até então traçada. Mas eu acho que o Fernando Diniz ali tinha que bancar, cara, porque, cara, o Carrídio quando entra, o Charles, não dá mais. André Ramalho, o Carrídio tá outra pegada. Ali contra o Inter ele precisava mexer porque ele falou, eu preciso de sangue novo, preciso de mais um gol. Mas aí o Corinthians cagou também, porque tinha um Pedro Raul e o Gustavo Henrique dentro da área, e o Corinthians pouco rifou. Agora, com relação ao que você falou do VAR, ô Danilão,
Christian Ferreira é o nome do VAR. Cara, na boa, esse vagabundo, Loucura, vagabundo, não, é vagabundo, não. isso é Ele é o vagabundo. quê? Mas foi É vagabundo, loucura, porque mesmo. o negócio é o seguinte, não sei se vocês acompanharam o jogo do Corinthians, Sombrar, tem um lance de disputa. Bate na bunda do Não, cara. então, mas tem um lance de disputa que o pessoal da Eu não vi, transmissão... tinha uns 10 programas na TV mais legal. Não tinha não. O Corinthians ontem lá era como se fosse o filme 300, só que na versão futebol. Ninguém passava, Você tá irmão. louco. Agora o negócio é o Tá seguinte, maluco, o mano tá esse lance do VAR é um lance que o Gustavo Henrique, ele tá disputando a bola com o atacante do Rosário e ele tá com a mão no cara, mas não é um lance pra derrubar o cara. E o cara cai Tá na apoiando, disputa ali, porque ele chuta pra dentro da área e cai e sai reclamando do Gustavo Henrique. Ele não reclama da mão. Gabriel Paulista. Aí quando vão ver no replay, o VAR começa a dar ênfase no lance do Gustavo Henrique, depois ele começa a mudar o foco e começa a apontar pra mão do Gabriel Paulista. O cara, velho, na hora que ele vai dar o carrinho, cara, é nítido. É a mão esquerda, que é a mão de apoio, que ele vai encostar no chão. A bola pega na mão dele, não é que a mão tá levantada, porque geralmente mão... Não, a bola pegou na bunda dele antes. Pegou, A bola desviou no pegou na corpo. bunda e pegou na mão de apoio. Desviou no corpo e depois pega no braço. Se é um braço, por exemplo, o braço direito, que ele tá com o braço Levantado, levantado tudo e bem, vai dar um é. carrinho, o Sei braço não, hein? esquerdo... Então- não, tô falando sério agora. E aí pega na mão do cara, é pênalti, não é o lance. Então, cara, precisa ter muita má intenção mesmo. Esse vagabundo que tá no VAR, esse cara tem que ser expulso. E ele Porque, ó, paralisava esse pênalti- a imagem, né? Ele Sim. paralisava Chamou Só o na mão, árbitro, só na mão. ele chamou o árbitro por causa de um braço de apoio. Esse cara ele tem que ser expulso aí do restante da Libertadores, porque, cara, não dá pra você errar um lance desse. Chamar o árbitro de campo, induzir o cara ao erro num lance absurdo desse, esse cara não pode continuar apitando aí o restante da Libertadores. mano. Isso aí pode comprometer a competição. Agora, tá de brincadeira, parabéns ao árbitro de campo, Andrés Matonte, uruguaio também, Andrés Matonte, que foi lá, viu e bancou a decisão de campo. Que hoje é raro, né? O VAR chamou, os caras ficam... Ai, Mas não eles estão dava pra certos. dar aquilo Não lá. dava. Não, E era muito depois chamou escancarado. também num eventual toque do Ranieri fora da área na mão. Depois chamou, falou, gente, foi fora da área. Era O cara claríssimo. devia ser Não, mas novo, ali ele queria nem prestar chamou. serviço. Aí ele acabou não chamando. Não, ele apareceu falou- checagem VAR. Não, Aí o o lance é árbitro nem checado. foi. É, Ô, Mani nem de foi lá. Paula, Mas eu não chegou a chamar fui na até a lance. esquina hoje, um cara falou boa tarde pra mim, eu fui ver o Memphis. Eu vi ali... Você encontrou o Memphis? Encontrei, ele tava Ele tava ali. chateado? Ele tava vendendo paçoca ali. É mesmo. Claro, Ah, é? tentando aí. Ele porque falava assim, boa tarde. olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. E aí, só que é o seguinte, né? As informações que chegam, né? Que o Corinthians está tentando falar com ele. Ah, mano, Né, vai ele tem dado, né? Sou ocupado. Ele tá sem. Ele não pagou Pra a tentar parcelar aí a bucha que ele não vá até o final, entre na FIFA, enfim, que o Corinthians possa ter um outro transfer ban. Mas parece que não tá muito afim, né? Quem, o Memphis? É. Olha, a informação aí que tem aí é que o Memphis, mesmo chateado, ele aceita sentar e conversar com os caras de novo. Só Mas que aí o pra tio Paulo precisa acordar, né? Pra jogar ou pra não? Ô, Bento, tem que ser um contrato pra jogo. Não adianta, tipo, Memphis, vamos conversar a respeito da dívida. A dívida, Bento, o existe. parcelamento, ela só vai acontecer se ele tiver um contrato de 2 anos. Sim. Senão, nem liga. Nem liga pro cara. Entendi. Mas aí o tio Paulo tem que acordar também, né? Ele publicou hoje. O Stab, ele publicou, estou atento às coisas, estou trabalhando. Estão dizendo que eu não Teve estou no protesto clube, na casa mas dele eu ontem à estou noite, no né? clube sim, trabalhando em prol do Corinthians. Aí meteram lá umas faixas próximos à residência dele, Sim. etc e tal. Mas vai ter pressão. Semana que vem, os Gaviões prometeram que vai ter protesto. Vai arregaçar, cara. É assim. Pra amanhã acho que já tem alguma coisa prevista, É não que tem protesto? eles chegam amanhã, né? Eles falaram que por causa do busão e tal. Amanhã, domingo é jogo. Cruzeiro. A Neoquímica Arena. Ai, ai, ai. Cruzeiro. 7h30. O Diniz, eu acho que ele vai ter que colocar o que temos de melhor, cara. Mas tem que pôr Porque mesmo, pô. não tem que poupar agora, não. Tem que jogar e quinta-feira jogar também com o que tem de melhor. Porque o Corinthians tá bem no Brasileiro. Tem que manter isso aí. Eu não sei se o Cruzeiro vai vir completo, né, mano? Porque eles pegam o Flamengo também. É. Né? Então eu não sei como que vai vir o E Cruzeiro. empatou, né? Agora, o Corinthians tem que colocar o que tem de melhor e tentar ganhar 2 3 jogos em pontos, casa, né, cara? meu, pra pontuar no Brasileirão, cara. E, ô, De Paulo, eu concordo 100% com você com relação à escalação. Obrigado, mano. Obrigado, viu? Porque é importante É raro, deixar né? claro isso, Raro isso, né? hein? É difícil. Não, mas eu Obrigado. concordo 100%, cara. Obrigado. Eu vou falar o porquê. Claro. Tá na cara, De Paula, que o Corinthians ele precisa de entrosamento ainda. Quando a gente fala que o Corinthians hoje é um time que não cria, o Bidon e o Garro, que são os cabeças pensantes desse meio campo, eles estão mal tecnicamente. E eles só vão melhorar jogando, cara. Jogando. O time ganhando entrosamento, o time ganhando preparo físico. E tem que colocar a força máxima contra o Cruzeiro no domingo mesmo aí. E quinta-feira, força máxima de novo contra o Rosário.
O Diniz que vai pedir para a direção a pagar o salário, já que não teve a negociação com o Memphis aí. Ele vai dizer que pessoalmente ele agora. O salário E, mano, uma pergunta pra vocês. Não, tudo, tá? E eu pagar na segunda-feira. Então, salário eu vi tá agora pago. aqui, eu vi uma matéria, depois você dá uma procurada. Não deve aí. salário. Mas Deve o- uma coisinha de premiação de classificação de fase na Libertadores. entendi. Mas salário tá em dia. Nem E o o Osmar Stabile falou que a direito prioridade é sempre o elenco. Depois ele vê o... Seria Entendi. hoje elenco, seria uma renovação. Salário E eu tá achei em dia. interessante também, mano, e De Paula, a Pagou declaração, atrasado, mas entendi. a declaração do Diniz, onde ele escancara ali que ficou muito decepcionado, né, com a não renovação com o Memphis. Ele fala sobre isso, que ficou Alô? decepcionado, que entre do muro pra dentro eles acreditavam que ele fosse continuar. E pro Marcelo Paes ficou ruim também, né? Ele fala do Marcelo Paes também, mostra como o Stabile não tem força, ele tá muito longe a presidência do departamento de futebol do Corinthians. Mas o né? elenco tá blindado. Deu pra ver ontem. O elenco tá blindado. Você viu, mano? Não sentiram. Os caras foram lá, Sim. trouxeram um empatezinho, o elenco tá blindado. Mas Tão fechado. o Diniz, claro que ele tá triste. Mas ele olha, falou tá mesmo, o Pedro né? Raul à disposição. Aí ele olha pro banco, tá o Lingard, que ainda não estreou, né? O Lingard não estreou ainda. Tá o Lingard. Aí ele fala, mas de repente, logo volta o Vitinho. Tá lesionado, mas vai É engraçado voltar. ver o Lingard no banco, mano. Mano, ele fala, perdeu um Memphis, ele fala, socorro, né? Cara, mano? o Lingard no banco uma hora, ele tava. Parecia que ele queria um chá, ele tava com uma coberta assim, ó. Coberto. Aí os caras assim, ó. Filho de puta! Aí ele assim. Não, o Lingard é o Aquele nosso gringão não cego. tá entendendo bosta nenhuma, velho. O Lingard não estreou ainda. E ele é aquele jeitão tá mesmo dele lá. nada, É aquele jeitão mesmo dele lá, mas não estreou ainda, cara. Uma pena que o Zacaria lesionou, cara. Sim. O Zacaria daria um jeitinho naquele meio de campo. Mas é isso, seu Bento. Boa. Corinthians aí encaminhou a classificação para Libertadores da América, para as quartas de final, eliminando o argentino, não pegando as babas que outros times pegam. Vamos ver daqui pra frente como vai ser. Ô, Bento, só com relação ainda ao que você tava concluindo aí, falando de uma notícia que interessa também, porque virou pública, a respeito do furto da camisa Sim. ali Ah, o dentro furto da camisa do Yuri. Memorial. Verdade. Camisa do Yuri. Hoje à tarde a Vergonhado, Polícia né? Civil identificou lá o idiota que fez Ele, isso. Meliante. ele postou, né? Sim. Mostrando a vergonha. camisa, tudo. Que loucura. E foram buscá-lo na casa dele, recuperaram a camisa e ele vai responder agora na justiça. Eu não sei qual crime que ele vai estar. Planta mesmo. Se tem alguma coisa a mais, talvez. Não sei se ele quebrou alguma coisa lá, enfim. Ah, mas furto. Mas fora isso, De Paula, o próprio Corinthians ele mobilizou a Polícia Civil para ir atrás do cara. Só me surpreende, Corinthians, vocês não terem se mobilizado de maneira tão rápida e eficaz para identificar o vagabundo que roubou quase 7 milhões do almoxerifado do clube. Nossa. Porque roubar uma camisa que deu uma repercussão assim foi bacana, legal. Olha, o Corinthians é proativo, o Corinthians está defendendo o seu patrimônio. Só me causou estranheza justamente não ter visto toda essa mobilização e essa rapidez para vocês acionarem a polícia para identificar quem foi o vagabundo, o bandido que roubou ali, que furtou, no caso, quase 7 milhões de reais do almoxerifado do clube. Então, Osmar Stabile, você que tá falando que tá trabalhando, que você fica 12 horas no clube, eu aguardo respostas com relação a isso. Se você quiser mandar uma mensagem, que pode mandar. E se quiser entrar no ar também, vai ser um prazer atendê-lo. E só pra encerrar, seu Bento, o Ángel Di Maria, o mano tava zoando, achei que ele Ángel. jogou bem. Di Maria. Eu vi em campo, sério, de verdade, Eu gostei, não vi. gostei, Eu vi em campo, gostei. eu vi em campo. Eu gostei, Vai do lado. Chamou. eu gostei do Di Maria e tal. E o Di Maria ganha 350 mil reais por mês, cara. Caramba. Não, mas é Rosário. porque ele é torcedor do Rosário, é sim, diferente. mas né? 350 conto por mês, né? Ele tem uma tatuagem do Rosário Ah. na perna, mano. Você chegou a ver? Não é na vi. época que ele jogou mesmo. Caramba. Eu não sei na época que ele tá no Paris Saint-Germain. Ou... Porque ele já ganhou dinheiro Ele pra já cacete, tinha né? tatuagem. Ele já tinha Mas não é todo tatu- mundo que tem dessas Não, aí, não, não, meu então, Domênico. Ele jogou no PSG, não jogou? De Maria? Jogou no PSG, jogou no Benfica. PSG. Então, Então, acho que foi nessa por isso época que é que eu vi. legal. Ele é ponta firme Ah, é, nisso aí. pô. Ô, Cowboy, tenta Ô, ver Dodô. aí se você acha a tatuagem Dodô. do Rosário do Di Maria aí. Põe na Bugou, tela hein? pra galera. Bugou a enquete. Tá bom, hein, Bugou a Sombra? Já enquete, deu, né? deu pau na enquete aí, Dodô. Como que ficou? Olha o Olha, isso aí, resultado. que enquete é Domênico essa aí? Gato é alucinado? Sim, 32%, muito, 13%, demais, 40% e não 16%. Isso é Tá alucinado. certo Que é isso isso? aí? Ou bugou? O que é isso aqui? Não é uma enquete aí. Será enquete. que tá, não é essa tá enquete, funcionando cara, isso aí? Sim. Ah, não é. Não, mas Vocês são essa todos daí é escravos. escravos. Essa daí é Se somar boa. o sim, o muito e o demais ali, quanto que dá?
Quase Nossa unanimidade. Senhora. 80%. Empate técnico. Todos vocês são crápulas. É isso que eu digo. Então, Bento, é E isso. essa enquete aí Boa. precisa Domingão, ter auditoria. 7h30. Boa. Tá sendo 7h30 na Último Neoquímica. horário. Corinthians Último e horário. Cruzeiro, domingão, com transmissão do horário. Futebol Energia Agora em Campo. Também último vou, hein? expediente. Trombar você lá. Você tá indo lá direto, né, mano? Tô, agora eu tô. Tá, ele Você tá ganhou indo lá lá. direto, Meu mano. filho já tá Para- se virando sozinho. Ele que dá os pulos Parabéns, dele agora. Pô, e é mó barato, cara. O mano, ele pega o metrô, aí ele Lógico, sobe, não. ele desce lá Pega em metrô Meu, onde, Demetrio? ele anda no Pelo barranco. povão, Tá pelo barranco sobe ali, o ó. escada, ele vai no barranco, barranco, ele desce o barranco, Ele para sobe naquele lá. mega Ó, mano, VIP que parabéns, tem lá. mano. Não tem um nós, mega mano. VIP de Parabéns, estacionamento. mano. Lá ele Os- para Para lá. do lado do Osmar Stabile. Os caras me falaram, ô, Para, o mano sim. tá aí. Eu falei, mano, trombamos com ele no metrô, precisa ver só. Parece que a Não vaga- sei o quê, A vaga tal. do Ô, Memphis mano, ficou com parabéns. ele. Estacionamento Viu? é caro, Ô, mano. mano, e aí, você tá comendo, fala que você comeu aquela pizza de 10 Puta, eu boa? pensei que você ia como falar. sempre. Você Boa. tá comendo. Ó, tá tudo de Maria aí, ó. Eu jurava que. Não, calma, gente. Se a rota com a tal de Maria com essa Calma, tatuagem aí, ó, é só tapa na cara. Vai virar não. vai virar um pandeiro do polícia. Lá na, acho que não é. Lá na Argentina, isso aí não é. Não, os caras são chamados como canalhas lá, os torcedores. Ah, E o é. clube também, né?